Olá, eu sou Andressa Isabel, médica veterinária nutróloga, pet chef, especialista em petiscaria e confeitaria pet. E esse é um canal feito especialmente para você que ama o seu pet e deseja o melhor para ele. Ou para você que vai empreender e começar algo novo. Ou até mesmo para você que já atua nessa área há algum tempo e está procurando algum detalhe que possa melhorar o dia a dia e alavancar suas vendas. Mas antes de começar, é importante que você saiba, todas as receitas desse canal são zero glúten. Não estou dizendo que o glúten é proibido para animais ou que é um veneno. Também não estou criticando nem julgando quem usa glúten na dieta e nos petiscos dos animais, nem mesmo quem usa farinha de trigo, que é a farinha mais comum do dia a dia. Aqui, as minhas receitas são apenas sugestões. Porque existem animais que são alérgicos e intolerantes a glúten. Existem animais que são celíacos e existem animais que possuem uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune. Esses animais não podem ter contato, ou seja, ingerir glúten. E dessa forma eu criei receitas para facilitar o dia a dia de vocês e assim vocês podem atender um número maior de animais. Dito isso e explicações feitas, vamos para a receita. A receita de hoje é um delicioso e muito fácil de fazer biscoito com farinha de arroz, sabor banana. São apenas 5 ingredientes, sendo que um é água e o outro é opcional. Então pega um papel e a caneta e vamos começar. Para a nossa receita, você vai precisar de 140 gramas de farinha de arroz peneirada, 100 gramas de banana nanica ou prata madura já amassada com garfo, 40 gramas de manteiga, aqui eu usei zero lactose porque os meus clientes preferem assim, mas você pode usar a manteiga comum se o seu pet não tem alergia à lactose. Uma pitada de psyllium. Psyllium é uma fibra excelente como terapia nas doenças inflamatórias intestinais dos animais. Aqui eu não estou usando na quantidade terapêutica, eu estou usando apenas uma pitada com a função de estabilizar o meu biscoito. Porque o biscoito feito sem glúten, com baixa proteína, pouca gordura, ele quebra muito fácil. Então, para manipular o biscoito, para montar lembrancinha para as empresas, para transportar com tranquilidade, o ideal é colocar uma pitadinha de psyllium para ele não ficar quebrando com facilidade. Se é um biscoito que seu pet vai comer em casa, é opcional. Mas se você vai fazer um produto para venda, o ideal é essa pitadinha aqui só para ele ficar mais firme e você conseguir manipular de uma forma mais interessante. E aqui 140 ml de água filtrada, que é o que vai me ajudar a dar ponto na massa. Fora isso, você vai precisar de um rolo para abrir a massa. Existem vários formatos, materiais e tamanhos. Esse aqui é o meu de silicone. Ele vem com esses anéis aqui, que serve para você colocar um de cada lado, para você fazer todos os biscoitos com a mesma espessura. Eu particularmente não curto muito usar esses anéis, então eu trabalho sem os anéis. Você vai precisar também de um cortador de biscoito. Eu vou usar nessa receita o biscoito de formato de ossinho, porque depois eu vou usar esses biscoitos para confeitar o bolo estilo Charlotte, que é o bolo com biscoito e fita ao redor, que aqui sai bastante. Aconselho você a ter uma espátula que vai facilitar você tirar o biscoito já cortadinho da superfície e assim ele não vai estragar o formato. Você vai precisar de uma panela, uma bacinha, um bowl para poder misturar todos os ingredientes. Você vai precisar também de uma forma, tabuleiro, forma, qualquer tamanho, formato, espessura. O que eu indico aqui é ter atenção a essa altura aqui da lateral. Porque quanto maior essa altura aqui, mais vai demorar o seu biscoito para assar. Quanto menor for essa altura aqui, mais rápido vai assar, porque aí o calor do fogo vai circular melhor. Eu vou usar essa forma com essa espessura aqui, mas eu tenho vários formatos, eu vou usar essa forma porque ela é mais bonitinha aqui para aparecer no vídeo.
E se você, assim como eu, usa esmaltes, eu aconselho então você usar luvas. Não é porque você vai fazer um petisco para animais que você não tem um pingo de cuidado e higiene. Eu não uso conservante nem antimofo nos meus produtos, então a manipulação adequada já é 50% de sucesso, tá bom? Só um detalhe, essa aqui não é uma luva de pintar cabelo, é uma luva comprada em casas de confeitaria própria para manipulação de alimentos, tá? É porque existem outros materiais, mas eu gostei desse material aqui porque eu achei ele bem baratinho. É descartável, mas dá para você usar umas 3 vezes, porque ela é bem firme, apesar de não aparentar. Explicações feitas, agora vamos para a receita e misturar todos os ingredientes. Tudo prontinho? Então vamos começar a massa. Na sua vasilha, panela, bowl, bacia, o que você tiver, você vai colocar toda a farinha de arroz. Você vai colocar toda a banana. Você vai colocar o psílio. A manteiga pode colocar toda também. Um pouquinho de água. A água, como eu falei, é só para dar textura na massa, para fazer o ponto que é a massinha de modelar. Então, você vai colocando aos poucos, até porque a marca da sua farinha também pode interferir na textura. Para começar, não sujar muito a sua mão, se você não errar o ponto da massa do biscoito, você pode começar misturando com a colher. Só um pouquinho, porque o trabalho mesmo você vai fazer com a mão. Gastando as mangas aqui, vou colocar a minha luva. Como eu falei, a minha luva parece, mas não é luva de pintar cabelo, é uma luva culinária. Tirar o excesso aqui da colherzinha. Mão na massa. O psílio é só uma pitadinha. Para ele ativar o ponto que eu quero na massa, que é manter a estrutura, a estabilidade do biscoito, para depois de assado ele não ficar quebrando todinho. Então, o que vai fazer esse psílio incorporar na massa de uma forma que vai dar certo é você sovar a massa. Então, você pode sovar bastante a massa para dar o ponto que você quer. Tem que misturar bastante, é sovar mesmo. Como é uma massa que não vai glúten, eu não vou ativar o glúten sovando a massa. Então não tem perigo de mudar a textura do biscoito, ele começar a querer encolher a massa, que acontece muito se você sova demais biscoitos que vão farinha de trigo, né? Continua sovando. Eu coloquei uma quantidade maior, né, de água, eu reservei uma quantidade maior, porque como é água filtrada, às vezes precisa de uma quantidade um pouquinho maior para dar o ponto. Ó, o ponto, já tá fazendo ponto de massinha, para dar o ponto na massa. Eu mudei a marca da minha farinha dessa vez, porque eu particularmente gosto muito da Rizovita, mas ela tá em falta aqui na minha cidade, eu tive que mudar a marca. Mas com essa, só que é uma marca da minha cidade, não adianta nem eu falar qual que é. Mas com essa farinha aqui eu usei uma quantidade de 10 ml só de água e foi o suficiente. Pode ver que eu guardei todo o resto. Massinha pronta. Então, só para não ter dúvida, coloca pouquinha água aos poucos na massa. É bem pouco mesmo. Superfície para abrir o biscoito. Aqui, como vocês podem ver, eu tô usando uma bancada de mármore. Se for de inox, também serve.
Se for de vidro ou madeira, eu particularmente aconselho usar um tapete de silicone ou abrir a massa entre dois plásticos, por questão de não correr o risco de acontecer de alguma lasquinha de vidro ou de madeira e biscoito e o cachorro ingerir. Perceba aqui, eu manipulando a massa, que ela não está grudando. Esse é o ponto que você tem que chegar. Olha, não está grudando, tá? Eu dividi um pouquinho a massa, porque para ficar mais fácil para abrir. Abre com o rolinho. Eu particularmente também gosto de um rolo um pouquinho maior, mas o meu maior não é bonito para o vídeo, então eu tô usando esse aqui. Eu gosto de rolo mais pesado, mas esse aqui vai servir, então vamos continuar aqui. Espessura do biscoito, aí é de acordo com a sua necessidade. Quanto mais fino, mais rápido vai assar, mas não vai servir para algumas coisas, para alguma estética em especial. Eu faço de olho aqui uma espessura que me atende para fazer tudo que eu preciso com os biscoitinhos. Se por acaso o ponto da sua massa ficou muito mole, não precisa desesperar. É só você acrescentar um pouquinho mais de farinha peneirada, olha como tinha. Farinha peneirada. Ou às vezes você acrescenta um pouquinho mais de manteiga. Não precisa jogar a massa fora e começar de novo, não. Mas o ideal é que ela fique do jeito que eu estou te mostrando aqui. E eu uso essa espátula, que eu enfio debaixo do biscoito um pouquinho mais rápido, para não estragar o formatinho dele. Certo? Bom, eu vou terminar de abrir toda a massa e cortar os biscoitos e vou colocar para assar. Em relação a assar, forno de 200 graus é o que eu prefiro. Tem as opções de forno elétrico ou forno a gás. Eu particularmente prefiro usar o forno a gás para assar biscoitos e eu uso o forno elétrico para assar bolos e cupcakes. Não sei por que os meus biscoitos, toda vez que eu asso eles no forno elétrico, eles queimam. E eu já tentei várias temperaturas e potências diferentes, mas eu tenho a mais afinidade para assar biscoitos no forno a gás, tá? Você assa da sua preferência. Eu uso 200 graus porque é mais rápido. E se é mais rápido, você tem que ter uma atenção maior para não ter perigo do seu biscoito queimar. Outra opção de temperatura seria 180 graus. Só que demora um pouquinho mais para assar, mas também dá certo, tá bom? Vou terminar aqui de cortar todos os biscoitos e daqui a pouquinho eu volto. Tempo para assar. Os meus aqui com um forno a gás a 200 graus de temperatura, eu consigo assar em média de 20, 30 minutos. Se for 180 graus, pode aumentar um pouquinho o tempo para assar. Você pode colocar os biscoitos juntinhos para assar, ou você pode dar um espaço entre eles. Se você colocar juntinhos, entenda que o calor do fogo não vai ter espaço para passar entre os biscoitos, então vai demorar um pouco mais para assar. Mas se você tá com pressa e tem muita quantidade de biscoito para fazer e tiver que colocar todos juntinhos para assar, não tem problema, vai assar. Só vai demorar um pouquinho mais. Se são poucos biscoitos ou você tá com tempo, deixa eles afastados um do outro, porque aí o calor vai passar entre os biscoitos e vai reduzir o tempo para assar, tá bom? Esses aqui já estão assados, como você pode ver, por isso que eu tô segurando a forma. Atrás, douradinho, para você saber se ele tá bom. Primeiro, sentiu o cheiro de biscoito? Abre o forno e vê como é que tá. Segundo, quando o biscoito estiver assando, você abre o forno e enfia a unha no biscoito. Se
o biscoito não estragar com a sua unha, tá no ponto. Se tiver douradinho assim, está no ponto. Tá vendo? Textura do biscoito. Os meus biscoitos, como eu não uso conservante químico nem antimofo, e eles têm, eu garanto, uma validade mínima de 6 meses no ambiente, independente da embalagem, se é saco plástico, lata com tampa de plástico, lata de metal, vidro, desde que tenha tampa. Independente disso, se eu deixo os meus biscoitos bem desidratados, que são esses aqui que você tá vendo, eles não vão mofar e eu garanto 6 meses de validade no ambiente. É o que eu garanto para os meus clientes. O meu tipo de biscoito não vai na geladeira, ele fica no ambiente, tá? Em relação à textura, eles são firmes, são durinhos, você consegue usar ao redor de bolo, em cima de bolo, você pode fazer lembrancinha, pode dar para o seu cachorro, tá? Para quebrar, eles são mais firmes, tá bom? E isso por causa do psyllium. Se você não colocar o psyllium, eles vão quebrar bem mais fácil, tá? Rendimento. Essa quantidade de massa que eu propus na minha receita, para esse formato e tamanho de biscoito com essa espessura aqui, vai depender do que você prefere e os seus clientes também. Mas rende em torno de 30 unidades de biscoito. Se você fizer mais fino, vai render mais. Se você fizer mais grosso, vai render menos, tá? Armazenamento, como eu já havia dito, você pode colocar em saco plástico, fechado, inclusive com aramezinho, pode armazenar em potes de plástico, lata ou vidro, desde que tenha tampa e no ambiente. Certinho? Bonitinho, né? Como vocês podem ver. Perfeitinhos. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou um pouquinho, se for relevante para você e se você sentir no seu coração, curta, compartilhe, toque o sininho das notificações. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, que assim que possível eu respondo todo mundo. Se por acaso você sentiu curiosidade em conhecer o meu trabalho do dia a dia na confeitaria e petiscaria Pet de cães e gatos, te convido a conhecer o meu Instagram, mypetgourmetoficial_Lúdia. Lá eu posto tudo que eu faço no dia a dia, petiscos, festas, eventos, temporadas, tá bom? Então é isso por hoje, é só. Um grande beijo para você e até a próxima!